população de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem com vocês? Voltando aqui com muito gás, com muita honra e alegria para continuar aqui trazendo para vocês o impacto das leis aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Voltando aqui com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, aqui onde você fica sabendo tudo que é aprovado em detalhes pelos deputados estaduais. Muito obrigada pela audiência de vocês. Começamos aí 2024 a todo vapor para trazer muito conteúdo bacana e importante para vocês. Um abraço aí a todos os tocantinenses que acompanham a programação da TV Assembleia. E vamos lá, porque hoje o assunto, gente, é importantíssimo. É um assunto que diz respeito a todas as idades, a todos os tipos, credos. É um assunto que com certeza deve começar em casa e que diz muito sobre o sucesso ou falta de sucesso ou desenvolvimento da nossa vida e trajetória. Hoje vamos falar sobre endividamento e sobre educação financeira, um assunto bacana e que foi alvo de um projeto aprovado e que já virou lei, aí sancionada pelo governador Wanderley Barbosa. Vamos lá? Você sabia que o endividamento chega a atingir aí 77% das famílias brasileiras? É um dado alarmante aí que veio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a CNC. O nível de inadimplência, então, aumentou e chegou ao recorde dos últimos 13 anos, ou seja, cada vez mais as pessoas estão ficando mais inadimplentes e endividadas. Vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno? Um cidadão endividado é aquele que tem uma dívida em aberto com alguma instituição ou com alguém. E o inadimplente é aquele que não pagou a dívida no tempo limite estabelecido pelo cobrador. E por que estamos falando sobre isso? Porque os deputados estaduais aprovaram, e agora é lei no Tocantins, que haja um dia de conscientização sobre esse assunto. A lei do deputado estadual Wilson Gomes, que foi apreciada, foi aprovada e que pauta aí um assunto tão importante para a sociedade, né, gente? Então, ficou instituído aí no estado do Tocantins o Dia Estadual da Educação Financeira, que vai ser celebrado anualmente na última segunda-feira do mês de agosto. Ou seja, todo ano a sociedade vai passar a ser agendada sobre esse tema. Para quê? Qual que é o objetivo dessa lei? É incentivar a produção de materiais, a criação de políticas públicas e principalmente a provocação para essa temática aí, para que sejam disseminadas pelo menos, gente, noções básicas de economia e de investimento, bem como estratégias para o consumo consciente e também o controle de gastos tão necessário na nossa vida, né? Além também da responsabilidade social e econômica, especialmente aí no âmbito escolar, para crianças e adolescentes. Quem vai trazer mais detalhes dessa lei aprovada e sancionada é ele, o autor da lei, deputado Wilson Gomes. Diz aí, deputado. Oi, Maju. É um prazer falar com você e com seus telespectadores sobre o Dia da Educação Financeira. Nosso objetivo com esta lei é incentivar a produção de material, a criação de políticas públicas e debater a temática a fim de que sejam disseminadas noções básicas de economia e investimento, estratégias para o consumo consciente e o controle de gastos, além da responsabilidade social e econômica, especialmente para as crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Dados do Serasa, lá de setembro do ano passado, apontam que há mais de 71 milhões de devedores no Brasil e precisamos ensinar nossos jovens a lidar com suas finanças de maneira saudável e responsável. Temos muita oferta de crédito e pouca oferta de educação financeira. Com a lei, esperamos dar um passo importante em direção ao equilíbrio. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Muito obrigada, deputado, pelas explicações. De volta, e vamos falar agora mais detalhes sobre educação financeira, sobre inadimplência. Lembrando que a educação financeira ainda não tem a importância que deveria ter aí na sociedade, nas escolas, e por isso essa lei tem uma importância muito grande. E para discutir esse assunto comigo, tem muita gente que entende mesmo do assunto e que pode trazer reflexões importantes para nos ajudar nesse debate. Para começar aqui, está aqui comigo ele que é empresário, presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins, que é a FACIET,
pioneiro, orgulhoso, de Palmas do Tocantins, o homem do Presta Atenção, Fabiano do Vale. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite, Maju. Muito Obrigado, bom esse Fabiano. tema. Quando se fala em inadimplência, presta atenção mesmo, Presta né? atenção que a coisa piora, só piora. É isso. E então, com muito orgulho, eu trago uma outra convidada muito especial, gente. Já conheci por esses meses aí. Ela já está consolidada nesse ramo aí de crédito. Ela que, depois de passar por muitos perrengues, por muitos endividamentos, gente como a gente também, né? Atualmente, agora, ela é consultora, palestrante e administradora de empresas. Ela é Eliane Moreira, que é uma referência no universo feminino corporativo, com mais de 20 anos de experiência. Eliane Moreira, para nós aqui, para o Tocantins, a rainha do crédito. Tudo bem, rainha? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Fico muito grata pelo convite. Vamos tratar de um tema bem polêmico, porque crédito não é dívida. Ixi, ela já começou já trazendo a provocação. Crédito não é dívida, enfim. Mas é isso, essa lei aprovada, Fabiano, Eliane, ela joga uma luz importante para a sociedade, que é a necessidade de fato, pera lá, vamos parar e vamos discutir se a gente está ensinando para as crianças, se as pessoas estão aprendendo desde pequenas a lidar com dinheiro. Né? Eu mesma aprendi, então já 36 anos eu aprendi. Eu quero conversar com você, Eliane. Queria que você nos contasse como é que foi essa sua jornada pessoal aí com relação à dívida e como é que isso te motivou a se tornar uma defensora da educação financeira. Então, Maju, vou voltar um pouquinho na minha história. Eu comecei como manicure. Nossa. E como manicure, não desmerecendo, mas naquele tempo eu tinha baixa escolaridade, condição financeira bem aquém do que eu tenho hoje, e a gente só vivia para sobreviver. E aí você tem ofertas de crédito hoje, mas naquele tempo não. Quando você tinha uma oferta de crédito, você não sabia nem tomar. Você não sabia, você não teve a educação dos pais, né, Fabiano? Acho Exato. que a gente não teve, e hoje muitas crianças também não têm, dentro de casa a cultura de te ensinar a trabalhar com dinheiro, como você toma, como você usa, e também tem o impulso, né? Nós somos naturalmente pessoas consumistas no nosso país. Então, isso foi virando uma bola de neve, mas eu sabia que isso tinha uma luz. Nós estamos falando de anos atrás. E até comentei isso com você, eu fui moradora de barraco de tábua. Morava na periferia. Mas aquele lugar lá, eu estava lá, mas a minha mente não. Então, eu falei, tem uma saída. Foi fazendo uma jornada que eu posso dizer que, em primeiro lugar, sempre Deus, mas a educação me oportunizou sair daquela condição. Fui buscando conhecimento, como você mencionou, sou formada em administração, mas a minha especialidade é pedagogia empresarial e eu comecei a ver o quê? Quando eu saí daquele universo de dificuldade, eu comecei a crescer, mas eu comecei também a perceber que o empresário, ele também não, por mais que eu estudasse na faculdade, tivesse o conhecimento acadêmico, eu não tinha o conhecimento popular sobre o que é crédito. E hoje, Fabiano, eu enxergo crédito como? Você pode ter uma Ferrari, sem combustível ela anda? Não anda. Não anda. Crédito é o combustível de qualquer veículo. Bacana. Se você olhar para a nossa cidade, para o nosso país, para os nossos empresários, em algum momento ele passou pelo crédito. Até para que eu estudasse, eu passei pelo crédito. Ninguém paga a faculdade antecipado à vista. Paga como? Parcelado. Mas antes de falar mais profundamente sobre crédito, eu quero resumir o que é crédito. Sim. Crédito é simplesmente confiança. Você me deu crédito de vir aqui hoje. Você confiou no que eu tenho para trazer, Sim. como ao Fabiano. Sim. Então, quando as pessoas começam a entender que crédito é confiança, ela também muda a mentalidade com relação à instituição financeira. Se a instituição financeira ou uma pessoa confiou, ele entregar um valor para que ela cresça, ela não pode ficar em dívida com essa pessoa. Por isso que eu falo que crédito é uma coisa, dívida é outra. Se a pessoa confiou, você não quer ficar em dívida com essa pessoa, nem dívida moral, nem dívida financeira. Então, você vai fazer aquilo que foi combinado e cumprir. Só há um endividamento quando eu não cumpro o contrato. Então, por isso que a bandeira que a gente precisa levantar todos os dias é crédito, não é dívida. Mas, voltando um pouquinho, será que se eu, você, Fabiano e outros tivessem sido educados na escola sobre dinheiro, faria diferença? Sem dúvida. Eu ensino os meus netos, que eu não tive oportunidade, eu não tinha essa mentalidade quando eu fui mãe. Eu ensino os meus netos a usar cartão, o que é crédito, o que é débito. Eles têm o caderninho deles de entrada e saída, mesmo que seja da mesada. E eu ensino para eles. Por quê? Se a escola não tem, mas eu sei fazer, a gente faz em casa. Mas com essa lei aí me deixou muito otimista. Porque dentro dessa lei e desse dia, por que não estender isso às escolas? É verdade. Imagina só, se nós fôssemos aprender
o alfabeto, se nós fôssemos alfabetizados na idade adulta, teríamos dificuldade? Por que não alfabetizar no financeiro dentro das Também. escolas? Nossa, muito bom sua reflexão. Fabiano, como é que a educação financeira pode impactar positivamente as atividades da indústria e do comércio? É primordial, Maju, é primordial um trabalho de financeiro. Como a Eliane falou muito bem, eu acredito que a educação financeira deveria começar nas escolas mesmo, deveria ser uma matéria escolar, desde o ginásio até o segundo grau, para que os alunos aprendam isso, para quando for empreender. O brasileiro tem muito esse espírito empreendedor, o brasileiro quer muito empreender. É verdade. E uma das coisas principais que ele tem que ter é exatamente uma educação financeira, porque o crédito, a Eliane falou muito bem, não é dívida, mas o crédito é uma dívida, mas é uma maneira de você começar, é uma maneira de acreditar em você, de gerar alguma coisa para que você reinvista, né, e trabalha. Só que ele é perigoso, ele é muito perigoso. Se você não souber lidar com o crédito, você vira uma dívida. Vira um endividamento, vira uma coisa atrasada, aquilo vira uma bola de neve, aí vem juros, multa, e aí você realmente se perde. Eu faço uma conta, a gente sempre bate papo com micro e pequenos empresários, por eu participar das associações comerciais. Eu faço uma conta simples, assim, a gente sempre faz esses bate-papo, né, com empresários. Eu falo uma conta de luz, por exemplo, que é uma coisa que tem todo mês, né? Não é sagrado, tanto na empresa como na sua casa, na sua residência. Uma conta de luz, uma conta de água, são contas mensais. Isso não. Você atrasa a primeira no mês de janeiro e pagou ela em fevereiro. Aí você vai pagar multa, juros, referente àquela conta do mês de janeiro. Em fevereiro você tem que pagar, porque senão corta, você não fica sem luz, não tem como ficar. Então, se em fevereiro você paga. Aí a de fevereiro você paga em março. A de março você paga em abril. A de abril você paga em maio. Quer dizer, você ganhou mesmo, durante o ano todo, você ganhou mesmo 30 dias na primeira. E pagou juro e multa das 12. Se você for olhar no final do ano, você pagou um 13º de uma conta de luz. Então, quer dizer, você já não está aguentando pagar nem a conta normal, ainda vai pagar um 13º de uma conta de luz. Verdade. E por quê? Porque se você somar a multa, os juros das 12 contas, dá quase uma. Então, é essa conta que o micro e pequeno empresário tem que fazer. Se você não tiver o seu ponto de equilíbrio, se você não encaixar as suas despesas mensais com o seu custo da sua empresa dentro do mês e buscar o faturamento para cobrir isso, você está fadado a logo a empresa morrer, né? Por isso que nós temos, infelizmente, a nível, né, pesquisas do Sebrae mostram isso, que dentro de 5 anos o nosso índice de mortalidade empresarial é imenso. Né? 60%, 70% das empresas não chegam até 5 anos. E isso é muito triste pra gente, né? Porque são pessoas que estão investindo, estão acreditando no seu potencial, pega ali um recurso que juntou às vezes alguns anos, né? A pessoa passou 5, 10, 15 anos trabalhando para alguém. Verdade. Juntando um valor para começar o seu próprio negócio e come aquele dinheiro com 2, 3 anos e morre a empresa. Então, essa lei foi de muito bem-vindo, viu? Parabéns ao deputado por essa atitude, parabéns à Assembleia e o governador por ter sancionado essa lei. E a gente tem que colocar isso em prática, isso tem que ser falado e refalado constantemente no meu ponto de vista. Verdade. Minha amiga Eliane, rainha do crédito. Esse apelido como é que surgiu? Curiosidade, querendo... Na verdade, quem que inventou esse apelido? Como eu tenho muito tempo de crédito, eu fiz uma caminhada com o Thiago Borges. E eu chegava com ele nas empresas e todo mundo falava, aquele crédito que você fez para mim, aquela casa que você financiou, Eliane, queria que você visse isso. Aí ele falava assim, Eliane, você é a rainha do crédito. Mas eu guardei isso no coração e ficou lá. Bom, aí eu sou muito amiga do Alex Monteiro e um dia numa conversa, numa imersão que a gente promoveu, ele começou a me perguntar o que eu fazia mais no dia a dia e eu falei para ele, eu faço crédito, mas logo eu vou parar. E é porque aí comecei a falar para ele de crédito, como eu estava falando para você, né, que eu acho que é uma mentalidade, e ele falou, é isso. Você é a rainha do crédito. E você vai mudar a sua rede social. E você vai fazer isso. E eu fiquei chateada com ele. Falei, não é isso que eu quero fazer. Eu quero palestrar no Vira o Jogo, que eu tenho o projeto Vira o Jogo, né? Aí ele falou, Eliane, confia, é isso. E aí eu sou mentorada dele, a gente seguiu a jornada como rainha do crédito. Legal. E realmente se tornou essa questão da rainha do crédito. Mas a rainha existe, ela só não tinha colocado a coroa, vamos dizer assim, né? E aí hoje eu palestro, inclusive, vestida de rainha. Mesmo? Depois vocês olharam lá no meu Instagram, em São Paulo, recentemente eu tive num evento grande também, vestida de rainha. Tem outros eventos esse ano. E aí, isso pra quê, Maju, se você me permite? Sim, claro. Para deixar mais leve o assunto crédito. Ah, porque eu trago pro lúdico. E a minha proposta na rede
em todo o meu escritório, que o meu escritório é especializado em consultoria, é o quê? Falar de crédito numa linguagem muito simples. Por isso que eu criei o Beabá do Crédito. Eu trago Beabá do Crédito é o quê? Beabá do Crédito é uma mentoria com uma mentoria. um e-book e que eu trago para as pessoas exemplo. Rating. As pessoas não sabem o que é um entendi. rating. Aí eu vou traduzindo isso. Entendi. Esse é o... Dentro de tudo isso que você falou, Eliane, eu queria que você contasse pra gente aqui, para os telespectadores aqui da TV Assembleia que estão nos acompanhando, como é que essa sua experiência pessoal influenciou nas suas escolhas profissionais e te levou a se tornar hoje uma consultora de crédito? Como é que a experiência pessoal... Você ficou muito endividada? O que aconteceu? Qual foi o ponto de partida disso, dessa jornada? Maju, eu tive 2 momentos de endividamento na minha vida. Um pequeno e um grande. Entendeu? E eu queria só abrir um parênteses sobre o que o Fabiano falou sobre o carro. Ou sobre o carro, não, sobre o endividamento que é perigoso. Isso é como você ter um carro e aprender a dirigir. O carro pode te levar para vários lugares. Agora, se você for imprudente, você vai morrer. Ou no mínimo, você vai se acidentar, não é, Fabiano? Verdade. Então, o crédito é da mesma forma. Tem que ter prudência e estratégia. Eu tive um endividamento pequeno na minha vida cotidiana. Aquele que você deve uma notinha, atrasa um cartão e etc. Mas há um tempo atrás, e não faz muito tempo... Eu tive uma perda, entre aspas, de um dinheiro, um valor bom, muito bom que eu tinha, ficou fora do país, apreendido. E isso me trouxe o quê? Um endividamento que não foi planejado. Não era uma dívida que eu havia tomado. Foi um recurso que no meio da pandemia ficou não veio. Te pegou na mão. Então a gente vive também sobre o quê? Sobre agentes externos. Há situações que ela independe de você. Exatamente. Entendeu? Já vivi isso. Então, esse independe da gente me fez virar o jogo. E aí eu falei, peraí, eu já saí outras vezes de situações. O que eu vou usar? Eu vou usar conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá. E aí eu retomei, e como eu tinha já... Aí era diferente do primeiro momento, tá, Maju? No primeiro momento eu não tinha conhecimento. No segundo eu virei o jogo muito rápido, porque eu sabia como sair. E sabe qual é o primeiro passo para sair? Sim. Você reconhecer onde que você está, para saber onde que você vai, como diz meu amigo Alex. Então, se você reconhece onde você está, não tenha medo de tirar a foto do seu estado atual. Hoje, o que eu ofereço para as pessoas que me procuram? Primeira coisa, eu falo para ele, quando você está com dor, você vai aonde? Ao médico. Você conta para ele o quê? Suas dores. Depois ele te pede o quê? Um diagnóstico. É o que eu faço com as pessoas. Me conta como você está, vamos pedir seus exames, vamos dizer assim, no mercado nacional de crédito. Não sei se as pessoas sabem, mas ele tem um limite de crédito nacional para tomar. E a gente consegue saber sobre isso. É como se você tivesse o limite do seu cartão. E aí você vai identificar onde eu devo, quem são os primeiros credores que eu posso negociar. E você precisa ter a coisa mais importante, a atitude, e não se acovardar. Vai lá, resolve, retoma. E a vida segue, graças a Deus, tudo organizado hoje, mas com uma experiência. E a experiência serve para que a gente saiba que nesse caminho aqui eu não posso passar mais. Esse caminho aqui é perigoso. Entendi. Presidente Fabiano, há algum tempo eu vi que você se reuniu com representantes do PROCON para discutir esse tema. E aí eu queria saber se existe uma parceria entre o setor empresarial e o poder público para prevenir e combater o superendividamento. Olha, realmente nós não temos nada em trabalho nesse sentido, não. E eu sou a favor disso, eu sou a favor de construir. Eu, por exemplo, falo nas minhas redes sociais, coincidentemente, essa semana eu fiz até um videozinho sobre isso, falando, né? Porque o micro e pequeno empresário, Eliane, ele tem mania de procurar crédito na hora que ele precisa. Na hora que ele está endividado, na hora que apareceu a dívida, na hora que ele apertou, na hora que as vendas dele caiu, na hora que a situação dele está ruim, ele vai atrás de crédito. Ali ele pega crédito caro. Ali ele pega crédito com juros mais altos. Ali ele está pegando a qualquer momento, a qualquer jeito. Ele está na situação que ele não pode esperar. Ele é refém, né? Ele é refém da situação. E isso não pode acontecer. O empresário ele tem que estar fazendo isso constantemente, deixando crédito aprovado, sem ter necessidade dele, sem ter precisão dele, trabalhando isso e de uma maneira que, caso ele venha precisar, ele tenha isso com um preço bem mais em conta. Isso faz a diferença. Não pode ser... E a gente precisa ensinar isso nas empresas. O Sebrae fez um trabalho ano passado com alguma instituição financeira que é o crédito assistido. Então, não vou falar nome de instituição aqui para não fazer propaganda, né? Mas assim, eles fizeram um negócio que eu achei muito legal. Eu participo do conselho do Sebrae e lá foi desenvolvido esse trabalho, essa ideia, né? Que eles implantaram, que para pegar
um crédito o aval do fundo do Sebrae. O Sebrae tem um fundo que pode ser avalista, um FAMP, que pode ser o avalista de qualquer valor que você pegar de crédito num banco. Só que você precisa de passar por uma aula de crédito assistido. O que você vai fazer com o dinheiro? Como você vai administrar esse dinheiro? Qual a necessidade sua para esse dinheiro? Você vai fazer esse dinheiro gerar recursos, gerar lucro? Porque esse dinheiro não pode ser para pagar a dívida, ele tem que ser um dinheiro para poder gerar bons negócios, novos negócios, bons negócios, para que com esse dinheiro você consiga voltar o seu negócio para o mercado. E essa pegada do crédito assistido é um negócio que as entidades tinham que colocar isso em prática, ajuda muito. É verdade, concordo. Você que está nos assistindo aí, a educação financeira é um processo de aprendizado que transmite informações sobre a gestão de finanças para as pessoas. Para isso, a área de ensino busca então desenvolver habilidades voltadas para métodos de economia, investimentos e também controle de gastos pessoais. Você sabia que em 2021, no mês de julho, o MEC, junto aí com outras organizações, criaram o Programa Educação Financeira nas Escolas. Esse programa visa capacitar até 500 mil professores em educação financeira num período de até 3 anos. Esses professores, então, aí eles disseminariam, compartilhariam aí seus conhecimentos para cerca de 25 milhões de alunos do ensino fundamental e médio aí do país. Informação importante. Você que está nos acompanhando, nós estamos discutindo hoje aqui no nosso podcast, A Casa é Sua Cast, o projeto que instituiu o Dia Estadual da Educação Financeira no Tocantins, que passará a ser celebrado aí anualmente na última segunda-feira do mês de agosto. Projeto do deputado estadual Wilson Gomes. A gente vai para o intervalo, já a gente volta, porque tem mais gente que vai chegar aqui nessa mesa no nosso podcast para trazer mais informações importantes para vocês. É já! De volta aqui com o nosso episódio sobre educação financeira, discutindo a lei sancionada que instituiu aí o Dia Estadual da Educação Financeira no Tocantins e com gente nova aqui. Nós temos o prazer e a alegria de receber aqui um dos grandes nomes da economia do Tocantins, ele que é graduado em economia, mestre em desenvolvimento regional, doutor em economia e também professor de economia do IFTO, o doutor Francisco Viana Cruz. Doutor Francisco, bem-vindo aqui ao nosso debate. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela sua presença, viu? Professor Viana, eu quero primeiro, a gente está no início de ano, né? Início de ano a gente já sabe, é sinônimo de sufoco para muitas famílias, né, gente? É IPTU, IPVA, material escolar. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que a educação financeira pode ajudar as pessoas, principalmente no momento tão mais difícil, assim, que é o início do ano. Bom, a gente pode definir a educação financeira como esse processo, né? Que busca levar o conhecimento do indivíduo a lidar com o dinheiro, né? E aí fazer uso desse dinheiro, desse recurso disponível de maneira mais consciente e inteligente. Ou seja, a ideia é que esse processo ele se converta em práticas, né? Que leve a esse uso mais racional e eficiente desses recursos. E, consequentemente, né? Visando a prosperidade do indivíduo. Né? Certo. A gente pensa que todos nós temos sonhos, né? E a educação financeira, ela é uma base que pode conduzir o indivíduo à realização do seu sonho, transformar vidas, realizar seus sonhos, né? Então, tem mais a ver, na minha visão, tem mais a ver com a questão de disciplina do que propriamente de educação. Mas, né, a educação ela é a maneira de você adquirir o conhecimento. Eu penso assim, olha, a pessoa com a educação financeira, com esse conhecimento, né, com a capacitação, ele, no mínimo, ao fazer alguma coisa, ao fazer um gasto desnecessário, fazer o mau uso do seu dinheiro, vai ter, no mínimo, um constrangimento. É verdade. Entendeu? Então, é uma importância que todos aqui sabem que a gente aprendeu em casa a lidar com o dinheiro, com os pais, e que, de alguma forma, a evolução, os novos momentos da economia, levou as pessoas a um consumo mais irracional dos seus recursos, né? O uso que nós temos hoje da liberdade com o dinheiro, a facilidade com o crédito, né? E aí isso faltou em algum momento, essa educação no lar, né?
nos espaços de organização da sociedade. E isso se perdeu. Eu imagino que essa nova geração que tem a possibilidade de ter esse conhecimento, elas possam, inclusive, reeducar os pais, né? Ai, que bom. Seria um processo de reversão de algumas atitudes. E o prejuízo para a sociedade como um todo, ele é grande. Eu já visto que aqui nós temos empresários, né, pessoal do banco, que sabem muito bem o que é que significa a inadimplência, né, para a economia. Essa inadimplência, ela gera esse problema de juros elevados, de alguma forma, ela está embutida ali, né? E isso causa um problema que nós reclamamos e é recorrente, né? Então, é uma questão também de disciplina, mas de educação. Dentro desse contexto que você falou, doutor Viana, na sua opinião, quais são os sinais de alerta da falta de educação financeira numa sociedade? É uma base. Olha, eu tive vendo, em 2015, a Standard & Poor's, que é uma dessas agências internacionais de avaliação de risco, eles fizeram uma pesquisa em 144 países. Pesquisaram, entrevistaram, foram questionados aí 150 mil pessoas, avaliando exatamente nesses países a base da educação financeira, da educação da população em termos de finanças, de lidar com o dinheiro, né? O que acontece? Os países que mais têm um nível acentuado de percentual da população, né, com esse grau de conhecimento básico, são os países nórdicos, ou seja, aqueles países que têm os melhores IDH do mundo. Dinamarca, né, Finlândia, Noruega, Suécia, Inglaterra, ali na casa dos 70%, acima de 70% da população. Eu até me surpreendi com essa pesquisa que o Brasil tem, nesse percentual, ficou na casa dos 35%. Ou seja, a média mundial é 33%, nós ficamos ligeiramente acima dessa média mundial. Porém, nesse ranking, nós ficamos atrás de países pobres, muito pobres, como Madagascar, Togo, Zimbábue, que apresentaram um nível de conhecimento melhores em termos de conhecimentos básicos, né, de finanças. E quais são os 4 elementos básicos de finanças, conceito, para as pessoas ter esse indicador de conhecimento, primeiro de educação? Sim. Primeiro, aritmética. As pessoas precisam saber fazer conta. Não estou falando de ser matemático. Mas, até porque aquelas pessoas que nunca frequentaram a escola, você tem exemplo no meio empresarial de pessoas que têm habilidade de fazer negócio. Mas essas pessoas elas sabem fazer contas. Exatamente. Não se engane. Eles sabem fazer contas, né? Segundo, a pessoa ter a percepção de diversificação de risco. É importantíssimo você saber diversificar risco, analisar risco em tudo que você for fazer, né? Então, são questões que têm que ser levadas ao conhecimento da população. Outra questão é você ter noção de políticas econômicas. Você tem que saber o que é inflação. O que você... Né? O uso do dinheiro ele tem a ver muito com a nossa vida no cotidiano. A questão inflacionária ela tem que estar na base. Nós perdemos o efeito inflacionário das gerações. Eu tenho ainda a minha memória inflacionária da década ali do início dos anos 90 ainda. Eu tenho, e eu sei o que é aquilo ali. Talvez você não conheceu. Ele certamente conheceu, ela conheceu e sabe do que eu estou falando. Eu peguei no finalzinho. Eu também. Peguei no finalzinho. Eu já era servidor público, né? Então eu guardo, inclusive, meu contra-cheque, que era cheio de zeros, de números lá. Eu pego assim, tem hora que eu olho lá em minha casa lá, eu guardo. Eu tenho um contra-cheque que eu recebi em torno de 3 milhões e 400 e quantos mil cruzeiros. Reais, alguma coisa assim. Eram números. Aqui dali era um desespero, né? Quando eu recebi aquele cheque para correr para o supermercado. As coisas subiam todo dia. Abastecer a despensa, porque o negócio era alimentação, guardar o dinheiro, né? Então, essa memória inflacionária, saber o que é aquela inflação, isso aí tudo, ela é importante também. E por último, assim, estou falando das 4, básicas, as pessoas também têm noção do que é juro composto, né?
Às vezes, você fazer um crediário, você fazer um investimento, uma compra, parcelado, você olha o que cabe no seu bolso. E muitas vezes não leva em consideração o que você está pagando ao final. Né? Então, repito, né? Você ter esses 4 elementos, saber fazer conta, né? Ter noções de diversificação de risco do seu negócio, do seu empreendimento, né? Da sua aquisição, noções inflacionárias e saber o que você está pagando por aquilo, né? Entender o que é juro composto. Muito bacana. Fabiano do Vale. Uma verdadeira aula, né, Maju? Então aqui todo mundo prestando atenção. Fabiano do Vale, o homem do Presta Atenção, presidente da Faciete, um dos principais nomes empresariais de Palmas e Tocantins. Eu quero saber o seguinte, Fabiano. O setor empresarial promove ações de educação financeira? Não, para ser franco, não. Como deveria, não. Se fala muito isso, né, em algumas palestras, a gente sempre trabalha com palestrantes a níveis nacionais que sempre tocam nesse tema, sempre conversam. A gente fala isso dentro das associações comerciais, mas não tem nada específico assim para falar assim que de janeiro a dezembro tem uma aula, tem um estudo, tem um trabalho, né, como deveria ser feito na minha opinião, de fato. Eu acho que, igual também acredito que deve ser feito desde da sala de aula, desde como a gente falou aqui, né, como uma matéria escolar. Sim, sim. Né, e também na vida empresarial também deveríamos ter alguma coisa nesse sentido. Eu falo que a educação financeira é importantíssimo. Concordo, Fabiano. Eu também quero trazer aqui para o debate a sua visão. Na sua análise como empresário, como um líder, né, da categoria, como é que a educação financeira pode, então, ser uma ferramenta para impulsionar o empreendedorismo e a inovação dentro do setor comercial, por exemplo? É tudo, né? A base para que ele consiga fazer uma boa gestão, ele tem que ter. O princípio, como o professor falou, é de ter a noção de que você não se gasta mais do que arrecada. Então, já começa por aí. É conta... matemática mesmo, é aritmética, né? Como ele falou, que assim, você tem que ter uma sensibilidade que você não pode gastar mais do que entra. Então, para isso, você tem que ter um planejamento, tem que fazer um trabalho. Isso o micro e pequeno empresário, a gente sente que tem muito problema financeiro. Um dos problemas que a gente tem, por exemplo, nós temos uma carga tributária que é uma das maiores, né, do mundo. O Brasil tem esse problema. Isso é fato e não tem como mexer, e a gente vira e mexe, mas... O micro e pequeno empresário, ele tem que dar negócio, ele tem que saber o que ele paga de imposto. Ele tem que saber o que é o custo dele em cima de uma folha de pagamento, quanto que gera um colaborador que custa R$2.000, quanto que ele vai ficar no final. Então são contas básicas que quem entra em qualquer negócio, quem entra em qualquer microempresa, ele precisa fazer, ele precisa colocar isso no papel. Às vezes a gente começa muito, professor... por oportunidade, né? O brasileiro tem muitos negócios assim, por necessidade também. Eu vou começar um pequeno negócio. Vou trabalhar, vou empreender, vou trabalhar. E não faz um ponto de equilíbrio daquele negócio, quanto que precisa de ter para poder sobreviver. E isso, às vezes, é o que faz. E a educação financeira é importante, é muito importante para que essa empresa tenha vida, tenha longa vida, né? Como se diz. Bacana. Eliane, nossa rainha do crédito, eu queria saber que você nos trouxesse aqui nessa discussão, qual que é o papel da educação financeira no processo de sair das dívidas e conseguir recuperar ou conquistar a estabilidade financeira? Então, Maju, antes eu quero fazer um adendo que o crédito, ele faz parte da educação financeira e ele muitas vezes é tratado como marginalizado na educação financeira. O vilão. Quem toma crédito é quem está numa situação de dificuldade. Muitas vezes o empresário que procura, ele está envergonhado de tomar crédito. Mas, na verdade, se nós analisarmos, o pequeno talvez não tenha muito conhecimento, mas o grande usa muito crédito a seu favor. Eu falo para as pessoas que crédito não existe... deve usar, né? Não existe o certo nem o errado, existe o estratégico que vai te dar mais retorno. Entende? E na questão dos juros, né, que é um grande vilão e foi muito bem colocado pelo professor, na mentalidade, mas de fato, o que são juros? Juros, aluguel do dinheiro. Se você não tem uma casa, você faz o quê? Você aluga. Sim. Se você não tem dinheiro, você aluga. Agora, você pode pagar aquele aluguel? Exato. Cabe no seu bolso? Aí, em tudo e qualquer situação financeira, cabe uma coisa chamada prudência e bom senso. Os juros, na verdade, é o custo do dinheiro. O custo do dinheiro. É como você está alugando esse dinheiro quando você não tem. Isso é tomar um empréstimo. Então, dentro desse universo da educação financeira, nós temos que caminhar juntos e não paralelos.
E isso vai mudar cada dia mais na mentalidade e isso vai também diminuir o quê? Diminuir o endividamento quando não se paga, porque crédito não é dívida, é bem diferente. Então, quanto mais se educa, mais as pessoas têm consciência. Quando tem consciência, ele sabe que dar crédito, alguém deu para ele confiança e ele vai retornar como? Sendo adimplente, pagando, Cumprindo os compromissos. cumprindo, deixando mais sadio o nosso mercado financeiro. E aí a gente vai saindo dessa condição que o professor muito bem colocou. E trabalhando, como o Fabiano falou, a educação desde o pequeno, porque um dia ele vai ser grande. E se ele aprende pequeno, vai ser mais fácil, porque quando ele é muito grande e ele não aprendeu, qualquer agente externo pode dar para ele uma queda muito grande. Entende? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente trabalha todos os dias o crédito de uma forma que é mentalidade. Ai, muito bem. Doutor Viana, nosso doutor em economia aqui, de que forma as pessoas que estão nos assistindo aqui, para que eles possam entender, a educação financeira pode impactar na tomada de decisões a longo prazo, como, por exemplo, investimentos e até planejamento da aposentadoria, por exemplo? Veja bem, aqui eu estou de frente a dois especialistas aí que sabem, trabalham com isso no cotidiano. Eles sabem que existe, falou em crédito, existe uma relação direta, né? Essa questão de juros e investimento. Né? A gente tem que pensar, como um todo, na sociedade, o bem-estar. O bem-estar, ele provém de uma necessidade de crescimento da economia. Esse crescimento ele tem que avançar para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É uma etapa que a condição do crescimento é a condição necessária para ver o desenvolvimento. Ao dizer o desenvolvimento que vai gerar o bem-estar. Sim. Né? Que é educação, que é saúde, que é o próprio lazer, que é você fazer uso dos recursos, né, dos bens e serviços. Uma questão básica na economia, um princípio básico da economia, a economia existe porque existe uma coisa chamada escassez. Nós não temos recursos para todos. Os bens são escassos. E as necessidades, elas são ilimitadas. Entendeu? Então, o que se busca? O melhor uso, ou seja, o uso mais eficiente desse recurso. Para isso, nós temos técnicas. O Fabiano falou muito bem aqui, você ter a elaboração de um ponto de equilíbrio do seu investimento. São técnicas para você ter o uso eficiente desse recurso. Nós estamos vendo no Brasil, nós estávamos ali com a taxa de juros em torno de 13,75%, gradualmente está caindo. Exato. Tem uma previsão de chegar aí em torno de 9%. Isso tem uma dimensão tão grande, ela sabe disso porque nós estamos falando de taxa básica de juros, e essa taxa básica de juros ela influencia, ela impacta nos demais créditos de uma forma geral, ela impacta no crescimento, o crescimento leva ao emprego, que o emprego leva à renda, que a renda leva ao maior consumo e gira aquilo que todos eles aqui ficam sorridentes, né, que é a prosperidade, né, que é aquela espiral da economia de crescimento e que nós queremos as políticas públicas funcionando dessa maneira. Por isso há uma contenda, uma visões diferentes de como se olha para a economia, de como você vai olhar aqui dali para você crescer. Outros acham que o problema está no tamanho do Estado, outros acham que está no problema da distribuição dessa riqueza. Então são várias visões, né, que a gente tem que analisar, que vai desembocar. Né? Nós estamos falando aqui de educação financeira, Sim. mas vai desembocar de alguma maneira se nós tivermos toda essa riqueza. O Brasil não é um país pobre. O Brasil, enquanto nação, é um país muito rico. Também acho. Muito rico. Né? Nós logo, se não der uma doideira, aí temos a possibilidade de sermos a 7ª economia maior do mundo. Na verdade, somos um país rico, com muitos problemas. E um dos problemas recai exatamente nisso que eu falei, que nós estamos falando aqui, estamos debatendo, que faz parte de uma cultura da população. Eu dei o exemplo aqui de uma pesquisa internacional, de uma grande agência internacional, da Standard & Poor's, que avaliou a questão do conhecimento básico da população. Né? Ou seja, nós estamos aqui na faixa intermediária. Nós somos um país com conhecimento intermediário, de conhecimentos básicos de finanças. E aqui, fique bem claro, você não tem que pregar que você não possa consumir.
aquela coisa de você... Não, o consumo ele é importantíssimo, gente. Tá? O que nós estamos falando é o uso eficiente, consciente, limitado, porque isso para a sociedade, de uma maneira geral, Sim. isso vai trazer prosperidade. E você não tem que reprimir a população do consumo. Muito pelo contrário. Se não consumir, ele não vende. Se não consumir, ela não vai ter crédito. Mas ela só vai ter crédito se ela tiver pessoas com capacidade de honrar Muito bom. os seus compromissos e ele de vender. Muito boa reflexão aí, doutor Viana. Nosso presidente aqui, Fabiano do Vale. Fabiano, o cenário econômico, a gente sabe que está sempre em constante mudança, né? Como é que a educação financeira, então, presidente, pode auxiliar os empresários na adaptação dos novos desafios e buscas por novas oportunidades? É a base para justamente ele buscar, como a Eliane fala, o crédito, que o crédito é algo importantíssimo. Eu vejo o crédito, todas as vezes que eu cresci na minha vida, eu fui com crédito. Eu comecei praticamente, né, e aí já levando a experiência minha própria, né, com um estoque muito pequeno, com algo muito pequeno, e às vezes que eu alavanquei, às vezes que eu cresci, que eu consegui algo para poder dar um upgrade no meu negócio, na minha empresa, foi através de crédito. Olha. O crédito ele é importante, ele não é dívida. Ele, a partir do momento que você tem uma educação financeira para saber empregar ele, fazer com que ele trabalhe ao seu favor, para que com aquele crédito você faça com que ele desenvolva a sua empresa, seu negócio, e você pague ele, porque é importante você estar com ele em dia para você pegar de novo, né? É uma roda gira. Então, assim, eu vejo que, voltando até o assunto da lei, isso para ser discutido hoje, isso começar a ser discutido hoje a nível do Estado, a nível de Tocantins, dentro da Assembleia, dentro das políticas públicas do Estado, isso para a gente é muito importante. As empresas precisam de ter isso. Agora nós vamos ter um dia disso, uma semana disso no ano, para que se discuta isso a nível de Estado aqui, nas escolas, nas empresas, nas entidades de classe. Isso para nós é muito importante, né, professor? Para que a gente consiga fazer com que esses 35% dessa pesquisa que o professor falou aí passe a ser 50%, 60%, 70%, né? Pelo menos no Tocantins, a gente cresça os números da gente de conscientização de endividamento, das pessoas saber da sua vida financeira, que isso aí a gente vai fazer um Estado bem melhor. Só fazendo adendo aqui, Sim, professor. eu acho que o problema, na minha visão, não é tanto a questão do endividamento, como a gente se assusta com os percentuais da população endividada. Você tem alguma dívida. Só porque ela falou no começo, no começo aqui, que 77% da população brasileira, das famílias brasileiras estão endividadas. Quer dizer, o problema é inadimplência. O número é alto. É alto. Se você falar que, por exemplo, a pesquisa do senhor, que é uma pesquisa nacional, o brasileiro, 35%, né, nós estamos internacional essa pesquisa, 144 países. 35% do brasileiro tem consciência do que é uma situação financeira, né? Tem dentro da pesquisa. Conhecimentos básicos. E, por outro lado, 77% está endividado. Quer dizer, é um número alarmante, né? A gente precisa fazer com que a maior quantidade dessas pessoas, além de ter a conscientização, também saibam lidar com isso. Eu vejo que o brasileiro precisa melhorar muito isso. Eu vou citar 2 exemplos aqui de sociedades que são opostas no sentido. Estamos falando desse endividamento no Brasil, mas se você vai para os Estados Unidos, a proporção de famílias endividadas, ela é superior. Nós sempre fazemos essa relação dívida-PIB no Brasil, mas quando você vai para os Estados Unidos e pega essa relação dívida-família-PIB dos Estados Unidos, a última vez que eu vi, era em torno de 155% acima do PIB americano, o endividamento das famílias. É uma sociedade muito endividada. É uma sociedade que se chama sociedade consumista, muito voltada para o consumo. Aí o oposto disso é a sociedade japonesa. Eles têm um problema seríssimo lá de excesso de poupança. É uma cultura em que eles se preocupam muito com o futuro. Então eles retêm muito dinheiro. Tanto é que vira e mexe, a economia chinesa ela não consegue alavancar porque ela tem um problema de deflação. Tem um problema. As coisas caem de preço. Cai de preço pelo, sabe? Porque o povo não consome. Não consome. E aí nós estamos falando de uma sociedade. Se os chineses resolverem consumir, nós estamos enrolados, né? Porque não, 1,5 bilhão de pessoas. Não, mas eu estou falando dos japoneses. Os chineses, muito pelo contrário. O que entra ali e tendo crédito. Tanto é que
A China, ela conseguiu aí, nas últimas décadas, trazer para a classe média em torno de quase 400 milhões de chineses saindo, né, entrando na classe média, né, tendo uma renda média, né, avançou na renda média mundial. E isso representa uma explosão no consumo. É 2 Brasil. E essa questão do endividamento, ela é tão séria que se criou até o Desenrola o ano passado. Foi um programa de políticas públicas para desenrolar a vida de milhões de brasileiros, porque não tinha nem como oferecer crédito se as pessoas não tinham como acessar o crédito. A maioria da população não tinha como acessar, às vezes por uma continha de R$100, que inclusive foi até perdoada essa conta, vamos dizer assim. E outra coisa, endividamento, eu falo que crédito não é dívida, mas a dívida destrói famílias. A dívida mata pessoas. Inclusive, se separação, você... né? Separação. Muitos lares destruídos está ligado ao endividamento. Marginalidade. Então, assim, é um problema sério que essa lei ela é muito importante para se tratar também quem está no endividamento. O que eu digo para as pessoas, tenham paz. Porque quem apita a final, ainda não apitou a final da sua vida, que é Deus. Então, se você está vivo, vem para o jogo. E tem como sair. Existem até leis que te protegem para isso. Eu entendi. Muito bem, muito boa essa sua reflexão, Eliane. Você falou muito ao longo da nossa entrevista sobre equívocos e mitos que as pessoas têm sobre dívidas e finanças pessoais. Sei que você deixou bem claro isso. E agora, uma última pergunta, eu queria te perguntar assim, nas suas palestras e nos seus treinamentos, qual é o impacto mais gratificante que você percebe nas pessoas? Qual é o feedback delas quando elas têm acesso a esse conteúdo, a essa orientação e podem entender que elas podem recomeçar, que podem reprogramar, que podem sair desse momento aí de endividamento, ou que podem mudar, virar a chave, né? Virar a chave e enxergar a educação financeira de outra forma. Eu posso resumir isso numa palavra, paz. Elas saem de lá com uma sensação assim, eu estou em paz porque eu descobri que tem uma luz no fim do túnel, se eu estou endividada. E se eu quero empreender, a educação também é uma luz no fim do túnel e eu vou trilhar esse caminho. Se alguém conseguiu, se alguém pôde, eu também posso. Muito bom, muito forte. Viana, também uma última pergunta para você que eu gostaria muito de saber a resposta, né? Eu gosto muito das suas análises. Na sua visão, como é que as instituições educacionais e os governos podem promover efetivamente educação financeira? Bom, eu vou pensar aqui, tem um indicador muito preocupante na nossa sociedade que impacta ela de maneira geral. Quando você vê lá aquela turma que é chamado neném, nem estuda, nem trabalha. Os neném. Isso tem a ver com o que ela falou agora há pouco, né? Com essa falta de esperança, com essa falta de visão, de oportunidade. Essa pessoa é um desalento total. Então temos que resgatar. Uma das saídas é exatamente mostrar para esse povo que está aí na marginalidade que tem sim, né? E é isso aí, essa educação financeira que pode, porque as pessoas querem olhar, eles olham para o bem e querem consumir aquilo. E aí acaba caindo no crime. Se perdendo. E aí você tem que mostrar que existem os meios que são tangíveis. Tem jeito, né? É tangível isso. Não é algo de outro mundo. Então, é por aí. Eu acho que a missão, né, de governo, da educação, capacitar os professores. E aí é importante, porque quem vai levar isso para a sala de aula são os professores, então tem que capacitar esses professores. Dentro dessa base que eu me referi agora há pouco, porque não é só a questão de você levar a autoajuda, é importante, lógico, você fala em autoajuda, falar em motivação, isso faz parte do lado emocional, mas tem um lado racional mesmo. É verdade. E a técnica de você empregar, né, a disciplina que você... Pequenos sacrifícios é vital e é importante. E isso leva, sim, à condução de você atingir as metas, você saber planejar e traçar metas. Como uma empresa, eu no indivíduo eu tenho que traçar, eu tenho que fazer meus objetivos para o ano 2024, traçar minhas metas que eu quero conseguir. Isso aí é possível. Muito bacana. A gente
que vai caminhando aqui para o encerramento de mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, com um debate, assim, muito profundo. Quero agradecer ao Fabiano, uma pessoa que todos nós palmenses aprendemos a admirar pela história. Obrigado. Ele, a sua esposa Glaura, são quantas unidades hoje da Fabiano? Todo lugar que eu passo tem um Fabiano Piso, Fabiano Parafuso, Fabiano... Eu estava andando em Luzimã, que tem uma lá, né? Temos lá São também. quantas unidades São hoje? 6 unidades, 6 unidades. Só em Palmas? Em Palmas, Paraí e Luzimangue, né? Luzimangue, Taquaralto. Em Taquaralto. Então, ou seja, é uma história de sucesso que muito nos inspira. Um exemplo aí de educação financeira, que não se alcança o sucesso empresarial sem ter educação financeira. Parabéns a você. Eliane, muito parabéns também pelo seu trabalho aí, ajudando as pessoas, orientando as pessoas que precisam do crédito. Professor Viana, uma referência grande na área de economia. E, depois de tantas reflexões aqui, a gente agradece a sua audiência, a sua companhia, e deixando claro que agora você já sabe que a última segunda-feira do mês de agosto é o Dia Estadual da Educação Financeira para as escolas, para as instituições, para os empresários, para todos os órgãos e instituições terem condições de terem programações, ações e ajudar também nas políticas aí para ajudar as pessoas com relação à educação financeira. Projeto estadual, do projeto do deputado estadual Wilson Gomes, aprovado aí por todos os deputados estaduais pela Casa de Leis, que é a Casa do Povo Tocantinense. Gente, muito obrigada pela participação, obrigada a você pela audiência, muito obrigada, e voltamos com mais projetos, com mais assuntos importantes para deixar você bem informado e bem informada sobre os projetos aprovados pelos deputados estaduais do Tocantins. Um abraço para você, até a próxima.